Atos 2, no 14, versículo 14. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém. Então nós vamos ler ali. Atos 2,14. Fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido e escutai as minhas palavras. Escutai as minhas palavras, sendo-vos isto compreendido. Vamos levantar para fazer uma oração? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Aqui estamos, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para receber o que Tu tens para cada um de nós. Vem, Senhor, estar marcando em nossas vidas, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, o Teu mover, que o Teu Espírito Santo, Ele venha nos ensinar, Senhor, de maneira para que nós nunca venhamos esquecer, que as nossas vidas, Senhor, estejam sobre os Teus caminhos. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu marquei uma frase aqui que eu acho que ela é importante para todos, né? E se fosse possível a gente marcar essa frase na nossa Bíblia, no nosso quarto, na nossa casa, seria muito importante, porque realmente me tocou bastante, e eu vejo que realmente é uma palavra que vem do alto, que ela diz bem assim, que nenhum homem, nenhuma mulher, ou nenhuma criança, nenhum ser ele conhecerá a glória. Nenhum homem, nenhuma mulher conhecerá a glória de Deus sem uma vida de superação. E assim é para todos, irmãos. Nós precisamos superar as adversidades, superar as dificuldades. O inimigo tenta nos tirar do foco. E quando se fala nessa frase a respeito da glória, na verdade a gente atribui muito ao inimigo, né? E a nossa vida tem que ser uma vida de superação, de luta. Mas o inimigo já foi vencido na cruz. Oh, glória! E eu quero dizer algo muito importante para vocês, e principalmente para mim, que a minha maior superação é eu vencer a mim mesmo. Glória a Deus! E Deus está nos dando essa capacidade. Deus está nos capacitando. Eu tenho aprendido tanto com vocês, gente. Hoje eu já não menciono somente o pastor, porque a gente tem se cuidado. Nós temos sido exemplos um para os outros, nos nossos testemunhos, nas nossas falas e nas nossas buscas.
Eu quero dizer para vocês, gente, que aqui estão verdadeiros vitoriosos. Glória a Deus. O inimigo quer nos desfocar. Mas como eu disse na frase, nós temos superado. Superado. Hoje eu quero dar a oportunidade de 7 minutos para que venha falar o que senti no coração para o pastor Carlos. Vai ser assim, tá, gente? Preparem-se todos. E o pastor Carlos vai nos trazer aí uma reflexão. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos, reunidos, em um propósito, com um desejo do nosso coração de aprender mais e mais da poderosa palavra. E isso é muito importante que nós tenhamos continuamente essa busca incessante com esse desejo de aprender. Glórias a Deus. E eu quero concordar com a palavra que o irmão fez leitura, que estava observando também, já está aqui no quadro mural aqui, onde o pastor vai estar fazendo a exposição, mas verdadeiramente algo que também me chamou a atenção é essa superação. Em outras palavras, nós podemos ver que nós nos defrontamos, nós nos deparamos com muitos obstáculos na caminhada. É algo assim, tão grande que se opõe contra a vida da igreja, a caminhada, né, essa caminhada itinerante dos fiéis. E para nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus, verdadeiramente nós temos que estar dispostos a transpor esses obstáculos, superando todas as provas que o Senhor tem nos colocado. E eu louvo a Deus porque desde o primeiro dia em que nós estávamos ali juntos, no monte, orando, aonde o pastor falou referente ao plano, projeto e propósito de Deus para conosco, eu tenho observado em várias... Primeiro começar por mim, eu preciso sentir, eu preciso entender, eu preciso de também ser mudado, né? E quando isso acontece na minha vida, eu vejo na vida dos meus irmãos também essa transformação. Eu lembro-me que nos primeiros encontros nós tivemos que a gente ficava até com um aspecto de curiosidade, né? A gente tinha pressa, perguntava o meu abençoado irmão aqui hoje, desse lugar aqui, glória a Deus, não gostava, mas a gente tinha, assim, estava naquela expectativa, né? E hoje eu já posso observar uma maturidade, um amadurecimento que Deus nos trouxe, certa capacitação, desse irmão. A gente vem tão tranquilo, tão sereno, né? As coisas acontecem, nós ouvimos e vai adentrando em nossos corações de uma forma assim automática, né? Não é só aqui. Aleluia! Eu estava observando também nossa oração ali na frente do hospital do Bosco, os irmãos estavam lá, os irmãos que estavam nesse estado, pode sentir assim, a gente ficava assim, como será, ok, por onde começar? Hoje já tudo acontece assim, né? Vamos chegar, começamos a adorar a Deus, a oração, e o pessoal fica agradecido a Deus, né? Glória a Deus. E nesse sábado foi um derramar assim da presença do Espírito Santo ali nas nossas vidas e atingiu aqueles que estavam nos ouvindo. Então, no geral, há uma mudança muito, eu vejo assim, especial, podemos dizer, né? Então, e isso está nos dando assim, a certeza, a convicção que nós estamos no caminho, aleluia, que o Senhor nos traçou, né? É um caminho certo que nós vamos dizer. E somos gratos a Deus. Então eu quero agradecer aos irmãos que têm perseverado, né? Hoje eu vejo que já tem um número a mais aqui presente, e eu já quero cumprimentar os irmãos, sejam bem-vindos também nosso meio, estou vendo um casal que acabou de chegar, e então isso é maravilhoso, né? Nós estávamos lá em casa e o Gustavo já estava fazendo convite para o irmão Fernando lá do outro lado. E então é assim, nós precisamos divulgar as coisas boas, nós precisamos falar, as coisas ruins nem precisam, né? Isso fica se sabendo assim muito rápido, né? Então hoje também uma coisa que me chamou a atenção, e a gente tem que ter esse cuidado, é de onde nós fixarmos o nosso olhar.
Porque muitas vezes nós deixamos de aproveitar o nosso tempo e ficamos, eu falo em olhar, direcionamento a coisas que não têm nenhuma sustentação. Então o bom mesmo é nós nos direcionar para o alvo, que é Cristo e a palavra do Senhor e as coisas de Deus. Esses são valores, eu sempre falo imensuráveis, incalculáveis, não tem coisa. E graças a Deus que nós temos então deixado de fazer algo que sempre nós tínhamos, até por hábito, de repente, para estarmos aqui fazendo algo melhor ainda. Amém, irmãos? Então, Deus seja louvado na vida de todos aí que estão firmes nesse propósito. Também quero agradecer pela vida do nosso pastor também, que tem nos trazido então esse ensinamento. Sejamos todos nós, como disse o irmão Antônio, abençoados de uma forma especial na nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, dá uma boas-vindas ao meu vizinho lá, irmão. Eu sempre esqueço o nome dele. Misael, sua esposa, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, hoje para mim vai ser uma ministração muito, mas muito especial. A gente vai sair um pouco do foco daquilo que a gente vem ministrando sobre gestão emocional, gestão espiritual. E eu preciso colocar algo no coração dos irmãos. Na verdade, eu ia já entrar hoje direto no assunto, mas eu preferi a gente criar uma ponte para o assunto propriamente dito, que é sobre a questão do plano, projeto e propósito. A gente sempre vem falando sobre isso. O grande propósito de Deus é que através da evangelização o mundo seja salvo. A vontade de Deus é que o mundo seja salvo. Porém, queridos, a grande verdade é que a igreja ela tem falhado na sua missão. Eu já disse isso aqui. Porque 60 anos depois de Jesus, apenas 60 anos depois da vinda de Cristo na terra, o mundo inteiro foi cristianizado. Todas as nações do mundo inteiro foram cristianizados. 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, nós temos mais da metade da população do mundo nunca ouviram uma só vez falar de Jesus. E eu não estou falando acho que veio forte agora o microfone. Eu não estou falando das nações orientais, dos países comunistas, do país onde o islamismo impera. Eu estou falando do Brasil. Eu falei com o irmão Valmir, foi contigo, que um rapaz aqui em Santa Rosa nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia o que era. Foi falar de Jesus, o rapaz não sabia o que era isso. Então, amados, a grande verdade é que a igreja ela tem falhado na sua missão. E existe uma razão pela qual nós falhamos nessa missão, e eu quero falar disso hoje, e eu creio que nós podemos, aos poucos, consertar isso, pelo menos aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, nas igrejas da nossa cidade, e isso pode se espalhar para a glória de Deus. Aonde nós temos falhado? Nós temos falhado na apresentação, na pregação do Evangelho. Eu quero voltar aqui a um texto que nós lemos bastante, João, capítulo 6, 28, e vocês lembram que no começo do seminário, nós falamos que nós saberíamos como nós vamos realizar a obra de Deus. Mas eu gostaria de ir no versículo 1, do verso 1 de João, até o verso 15, e eu quero mostrar para vocês hoje duas coisas importantes, duas coisas muito importantes, que nós temos invertido esses valores e nós precisamos voltar a esse caminho se nós quisermos ter sucesso na nossa evangelização, se nós quisermos ter sucesso no nosso trabalho missionário, se a igreja quiser realmente ganhar as almas para Jesus Cristo, ela precisa ter uma nova visão sobre aquilo que a Bíblia apresenta como o Evangelho, ou a forma de nós apresentarmos o Evangelho.
E eu quero começar aqui em João, Evangelho segundo João, capítulo 6. É novo o Velho Testamento, João? Não sei. É novo Testamento? É novo. É novo. Tá. João, Evangelho segundo João, capítulo 6, no verso de número 1 em diante. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Talvez essa leitura não mostre de uma forma explícita o que nós vamos entender na sequência daquilo que nós vamos falar, mas a verdade é que essa passagem ela já começa a apresentar a forma que o Evangelho deve ser pregado, porque existe uma forma, não basta apenas pregarmos o Evangelho, existe a forma correta de pregarmos o Evangelho. A gente fala assim que nós temos hoje um Brasil evangelizado. O que é uma pessoa evangelizada? Uma pessoa evangelizada é alguém que ouviu o Evangelho de uma forma clara e concisa, alguém que entendeu o Evangelho e ele teve o direito de escolher, de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Isso é uma pessoa evangelizada, estando ela na igreja ou não. A maioria das pessoas ouviram falar de Jesus. Alguém já falou de Jesus, que Jesus ama, que Deus é bom, que Deus tem plano, que Deus tem propósito. Mas a grande verdade é que a maioria ainda não entenderam de uma forma clara o Evangelho. Por quê? Porque nós temos invertido os valores no momento que nós vamos pregar o Evangelho. Olha o que está dizendo aqui no verso 1 em diante. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é onde Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha para ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para eles comerem? Olha aqui. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olha aqui, o que Jesus falou a Filipe? Ele perguntou para Filipe: aí, está vindo uma multidão de gente, e aonde, isso foi Jesus falando, aonde nós compraremos pães para essas pessoas? Mas dizia isso para quê, irmãos? Para os experimentar, porque ele bem sabia o que ele estava por fazer. Eu não vou continuar lendo aqui, mas nós conhecemos essa passagem. O que Jesus estava querendo fazer aqui? Primeiro, ele experimentou os discípulos, para ver qual seria a reação deles diante dessa necessidade. Mas Jesus, ele sabia o porquê ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo com uma razão específica. Ele estava fazendo isso para provar para as pessoas e para os apóstolos quem era Jesus. Entendeu? Ele estava por realizar aquele milagre, não apenas para saciar a fome da multidão. Ele estava para realizar aquele milagre, para ele provar quem ele era. E ele envolve os discípulos nessa missão, para provar aos discípulos quem eles eram. Agora preste atenção, uma coisa interessante: milagres. Põe na tua cabeça isso, ó. Os irmãos sabem, eu sou um operador de milagres. Milagres não é para evangelizar ninguém. Manifestações sobrenaturais não é para evangelizar ninguém. É para mostrar quem é Deus e mostrar quem nós somos. Eu disse ontem, porque nós temos na igreja crentes periféricos.
que vivem um evangelho periférico, cristãos fracos, pessoas sem estrutura espiritual, porque a maioria das pessoas que estão na igreja não foram evangelizadas. Existe uma coisa possível e uma impossível. A possível é que tenham pessoas próximos da igreja e longe de Deus. Isso é possível. Nós temos gente dentro da igreja, mas longe de Deus. Agora, o impossível. O que é impossível? É impossível termos pessoas longe da igreja e perto de Deus. Isso é impossível. Alguém dizer assim, não, eu estou bem com Deus, só não estou na igreja, mas eu estou bem com Deus. Isso é impossível. É claro que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas tem um ensinamento doutrinário em relação a essa questão. Não tem como você estar fora da igreja, não estar ligado, mas fazer parte da igreja e estar relacionando-se ou estar bem com Deus. Então, voltando ao assunto. Então, Jesus, ele, através dos milagres, ele manifestou quem ele era. Então, os milagres não servem para evangelizar, eles servem para provar quem é Jesus e quem é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, nós podemos ver outros textos que falam sobre isso. Jesus falou em Marcos, capítulo 16, 20. Não quero me deter muito, porque eu quero falar sobre Atos aqui. Em Marcos 16, no verso 15 em diante, o que Jesus fala? Ide por todo mundo, alguém abre, por favor. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. Ele fala de uma coisa. O que ele fala? Ele fala... Amém. Obrigado. Ele diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Evangelizem as pessoas, conscientizem as pessoas do evangelho, da pregação da palavra. Depois que vocês pregaram, evangelizaram, coloquem as mãos sobre os enfermos, expulsem os demônios. Agora o que diz no verso 20? Quem pode ler para mim, por favor? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, os sinais que seguiam. Amém. Amém. Os sinais seguiam, provando de que o que eles estavam falando era verdade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Meu, eu faço cruzada de milagres. Mas eu tenho que ter o discernimento. Quando eu faço uma cruzada de milagres, eu não estou fazendo o evangelismo. Eu estou manifestando o poder de Deus. Eu estou mostrando para as pessoas quem é Jesus e quem é a igreja. É claro que eu posso fazer o evangelismo também, mas eu tenho que entender que uma pessoa que ela recebe o milagre da cura e pela emoção ela aceita Jesus, ela pode ter aceitado Jesus, mas ela não foi evangelizada ainda. Ela precisa ser evangelizada. Ela precisa ser, pastor, mas ela não foi salva? Sim, pode ter sido salvo, que ela entregou, ela confessou a Jesus Cristo, mas ela precisa ser evangelizada, porque se ela não for evangelizada devidamente, ela vai se tornar um cristão enfermo, doente espiritualmente. Então veja bem, enquanto os discípulos pregavam o evangelho, Jesus, através de sinais, cooperava com os discípulos, provando quem era Jesus e quem eram os discípulos. Infelizmente hoje, a gente fala isso com dor no coração, a igreja se perdeu. A gente faz campanha de cura, campanha de libertação. Eu não sou contra isso, eu sou um pregador de milagres, eu creio em revelação, eu creio em profecia, eu creio em tudo isso, eu oro para que isso aconteça na nossa igreja. Agora eu preciso entender com qual propósito isso acontece. Com qual propósito eu vou fazer isso? Amém, amados? Então hoje a gente chama o pregador e a gente enche a igreja. Por quê? Porque tem milagre, tem cura, tem libertação, tem revelação, tem um monte de coisa, mas a pessoa entra lá e fica sabendo do futuro da vida dela, mas não sabe o que fazer com a vida espiritual em relação a Jesus Cristo. Ela precisa ser evangelizada.
Olha uma coisa aqui, alguém leia para mim, Lucas 7, 19 e 23. Eu quero mostrar para você a diferença entre mostrar quem é Jesus, mostrar quem nós somos e evangelizar alguém. Há uma diferença nisso. Nós precisamos separar essas duas coisas. Amém? Por quê? Porque nós temos um propósito, nós estamos por entrar aqui, o Tony sempre fala sobre isso, nós estamos por entrar numa nova etapa nesse seminário. E nós precisamos esclarecer isso para que a gente saiba o que nós estamos fazendo. Amém? Eu vou apresentar semana que vem, agora segunda. Eu ia fazer isso hoje. Eu falei, não adianta eu apresentar isso se a gente não alinhar o caminho primeiro, para a gente saber o que a gente vai fazer. Tá bom? Alguém abre para mim. Lucas 7, 19 e 13. Eu acabei não conferindo, mas acho que é isso mesmo. Alguém leia para mim, por favor. Lucas 7. Deixa eu ver aqui. Não sei se é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Vamos ver. Olha aqui, irmãos. Veja, olha que coisa tremenda. No verso 17, verso 18. 18 em diante, 7 e 18 em diante. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: Tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quem tinha essa dúvida? João Batista. Alguém que conhecia a lei. Alguém que conhecia as profecias bíblicas sobre a vinda de Jesus, do Messias. Alguém que batizou Jesus e ouviu a voz de Deus confirmando a paternidade. Esse é o meu filho amado. Ele ouviu Deus falar, ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus, e agora ele tem dúvidas. Ele manda 2 discípulos lá e diz: És tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Qual era a dúvida dele? Qual era a dúvida dele? Porque ele sabia que o Messias que haveria de vir, ele tinha certas características que ele ainda não tinha visto em Jesus. Ele viu o Espírito descer como pomba, ele ouviu a voz de Deus, mas ele queria mais uma prova, e Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Versículo 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos perguntou. João Batista mandou-nos a perguntar: És tu aquele que devia vir, ou esperamos outro? O que Jesus fez? Espera um pouquinho, eu vou lá pegar o rolo do pergaminho. Eu vou lá pegar o livro dos profetas. E a gente vai sentar aqui e nós vamos fazer um estudo bíblico sobre mim. Tudo isso João já sabia. Tudo isso João já sabia a respeito de Jesus. Só faltava uma coisa. Jesus sabia o que faltava. Ele diz aqui, verso 21, diz o seguinte: E na mesma hora ele curou a muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que Jesus fez isso? Ele fez isso para provar para João que ele era quem ele dizia ser.
E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a pregação do Evangelho não consiste apenas em palavras de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. As duas coisas precisam caminhar juntas, mas uma não substitui a outra. Põe na cabeça isso. Uma não substitui a outra. A evangelização não substitui a manifestação não substitui a evangelização. E hoje, irmãos, escute, infelizmente, nós não temos uma evangelização sadia. Eu disse no culto ontem, irmão, a pregação apostólica sumiu dos púlpitos. A pregação é só gigante caindo por terra, é Deus dando vitória, é Deus de guerra e pá. Não tem mais pregação apostólica. Os atos apostólicos não estão mais acontecendo na igreja, irmão. Por quê? Porque nós achamos que uma coisa substitui a outra e a outra substitui uma. E aí nós temos pessoas presentes na igreja, mas ausentes de Deus. Amém? Amém. Entendeu, amados? A manifestação do poder é para provar quem Jesus é e quem nós somos. Mas isso não substitui a pregação do Evangelho. E eu vou provar uma coisa interessante para você. Tony leu Atos, capítulo 2, verso 14. Mas antes da gente ler aqui, e a gente olhar, porque quando Pedro lhe prega, depois do dia do Pentecostes, qual foi o resultado, irmão? Quem lembra o resultado? 3.000 almas se converteram. Hã? 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram a Jesus. Ah, pastor, mas houve-se um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme... Ah, pastor, por isso não, isso trouxe escândalo. Isso não gerou conversões, isso trouxe escândalo. As pessoas olharam e disseram, pô, é tudo louco. Esse povo é doido. Isso não trouxe conversão, trouxe poder sobre a igreja, unção sobre a igreja, não conversão. O que trouxe conversão foi o quê? A mensagem que Pedro pregou, debaixo da unção do Espírito Santo que veio sobre eles. Isso gerou conversão. Uma manifestação ou uma pregação do Evangelho de forma clara, concisa, que as pessoas compreenderam, e aí sim a manifestação serviu como prova de que eles eram quem eles diziam ser. Aí sim, irmão, sim. E nós precisamos entender isso. Agora, queridos, preste atenção aqui, em Atos dos Apóstolos 2:14, vamos ler um pouco, rapidamente. Eu quero que você entenda a mensagem, entenda a pregação. Irmãos, hoje nós temos pregadores que não têm a mínima noção do que estão pregando. Pregadores que começam uma mensagem e não sabem aonde vão chegar. Irmão, quando eu começo uma coisa, eu tenho que saber aonde eu vou chegar. Eu tenho que saber aonde eu vou te levar, meu irmão. Porque senão não me siga. Não vem comigo. Se nem eu sei aonde eu vou chegar, como eu vou levar alguém a um lugar? A maioria das pessoas, elas começam a pregar e não sabem aonde vão chegar com a mensagem. Seja o que Deus quiser. Nós precisamos, eu falei ontem que eu falo sobre Davi, já gigante, falei ontem sobre o gigante Davi. Eu disse, às vezes as pessoas se escandalizam. Eu falei, gente, Davi matar Golias não foi milagre.
Não foi milagre. Foi habilidade. O que foi milagre foi Davi ser colocado na frente de Golias. Isso sim foi milagre. Porque qual é a possibilidade de um menino pastor de ovelhas ser levado diante de um gigante que estava comprometendo o reino e uma nação inteira? Qual seria o rei louco que faria isso? Pastores estudiosos, o nome do meu filho é Davi, né? O nome do meu filho é Davi. Então eu pesquisei a história de Davi. E na escolinha de sábado eu contei a história para eles de novo. A palavra conta, né, na Bíblia, que o rei Davi era um menino que pastoreava as ovelhas, cuidava do rebanho ao seu pai. Só que muitas coisas aconteciam no campo, né? Ataque de urso, ataque de leão. Então, na verdade, eu creio, né, na minha concepção e também de alguns estudiosos que eu ouvi, que a 100 metros Davi não errava uma pedrada. Uma moça no nariz da ovelha. Isso. Ele não errava porque ele tinha uma habilidade enorme. Então, nessa questão, foi feito estudos numa cidade que eles fazem campeonato de fundas, né? Colocaram um estereótipo lá que levava o impacto, e aí eles fizeram o teste com as pedras, e quando eles lançavam naquele aparelho lá, naquele aparato, dava a quantidade de joules, né, que é o impacto. E realmente aquilo comprova-se que mataria qualquer homem ou qualquer animal com uma pedra. E aí eu relatei para as crianças umas coisas que tinha até pastores no dia organizando a igreja lá, que eu perguntei para eles: vocês sabem por que ele foi buscar 5 pedrinhas no ribeiro? Né? E aí eu vi que até o pastor olhou assim, ficou olhando. E aí eu falei: vocês contem para o papai e para a mamãe que Davi, com uma única pedra, ele venceria essa batalha. Só que Golias tinha 4 irmãos. Então, uma era o suficiente. Só que como ele foi para uma batalha e tinha mais 4 irmãos, há uma prevenção, né, irmãos? Então eu quero dizer para vocês que ele sabia. Então foi como o pastor disse, houve um milagre de ele estar lá, né, pastor? Isso aí. Amém. Dá para poder. Eu sei que você entendeu tudo, mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Davi disse: Saul, me coloca na frente dele, eu sei o que fazer com ele. Eu sei o que fazer com ele. Porque eu já fiz com o urso, com o leão, e com ele não vai ser diferente. Saul disse: é mesmo? Então vem cá, filho. Meteu-lhe o capacete na cabeça, coraça, espada, e aí alguém pode dizer: estou sendo honrado. Vou arrebentar, estou sendo honrado, veste de rei. Davi falou: esse negócio vai me atrapalhar. Eu tenho habilidade com funda. Com a funda eu sei aonde eu vou chegar. Então tem gente que quer inventar, irmão. Irmão, não invente. Use a arma que você tem na tua simplicidade. A simplicidade. Eu sei aonde eu vou chegar. Ele disse para Saul: eu sei o que eu vou fazer com esse gigante. Eu sei. Se eu pegar as armaduras, muitos se sentiriam honrados, encheriam o peito e diziam: vou lá arrebentar com a armadura de rei. Morre. Eu vou lá pregando igual Marco Feliciano, trovão não sei o que. Eu vou lá e chega lá no irmão, só desgosto. Use a simplicidade que você tem.
Minha linguagem é borocochó, é assim que eu falo, é assim que eu sou. Às vezes eu falo até, às vezes eu prego meio falando rasgado, mas é assim que eu sou. Não adianta eu querer fazer bonito, não adianta, irmão, em nome de Jesus Cristo. Mas eu tenho que saber, quando eu vou entrar numa guerra, eu tenho que saber onde eu vou chegar. Eu tenho que saber onde eu vou chegar. Plano, projeto e propósito. Eu tenho que ter algo definido. E volto a dizer, a maioria das pessoas não tem nada definido. Nós vamos ter o acampo em 2022. Eu já estou orando agora, do Deus. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Eu quero fazer aquilo que o Senhor me determinar a fazer. Em nome de Jesus. Eu até falei para o Tony hoje, posso falar, né? Provavelmente não vou nem pregar, irmãos. Tony falou, você vai ser um dos pregadores. Provavelmente não vou nem pregar. Provavelmente, Tony, não vou nem pregar. Pastor, mas vai ter multidão de gente, pastor. Tu vai perder essa oportunidade. Eu vou nada, eu vou aproveitar ela em grande estilo, em nome de Jesus. Fazer manifesto a glória de Deus, do jeito de Deus. Amém, meu amado? Mas vamos voltar para o texto. Aleluia. Aplauda Jesus. Oh, glória. Aleluia. Atos. Agora vamos ver, irmão. Se Pedro sabia ou não sabia aonde iria chegar com a pregação dele. Ele sabia ou não sabia? A maioria não sabem aonde querem chegar. E as pessoas vêm para o culto e saem tão vazias, ou pior do que elas chegaram, porque não mudou em nada a vida deles. Não aconteceu nada. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que tem bastante pregadores aqui, bastante pregadores. Isso é uma falta de respeito com as pessoas que saem da casa no domingo, vêm para a igreja para ouvir uma palavra, para buscar uma direção para a semana e saem tão vazios como elas chegaram. Isso é uma falta de respeito, irmãos. Para mim isso é uma falta de respeito. Sabe quando eu começo a pensar na mensagem de domingo? É quando eu falo amém aqui, eu já começo a pensar o que eu vou pregar no domingo que vem. A maioria das vezes a mensagem vem quando eu estou aqui no culto. Já aconteceu no Valmir, já vim aqui e eu estou aqui, rapidinho, né? Mas isso não quer dizer que eu deixei na última hora. Eu já me preocupei quando eu terminei a minha outra mensagem, eu já comecei a orar, buscar uma direção de Deus para o Senhor, como vai ser, o que vai ser, aonde o Senhor quer nos levar. Amém? Vamos lá, glória a Deus. Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. A primeira coisa, presta atenção aqui, a primeira coisa que Pedro faz, ele quebra um paradigma que existia naquele tempo. Qual era o paradigma? O paradigma era que toda mensagem profética vindo de Deus era para os judeus. Toda palavra profética que vinha era para os judeus. E agora o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele chama a atenção e mostra que o Evangelho transpõe barreiras culturais. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho, as pessoas, elas têm que entender que o Evangelho, ele transpõe as barreiras culturais e todas as pessoas podem ser alcançadas pela pregação do Evangelho. Todas as pessoas, não importa rico, pobre, branco, negro, índio, japonês, chinês, todas as pessoas, independente de raça e cor, prestem atenção. Já imaginou? Todo mundo ali se impactou. Opa, peraí, o negócio é comigo. Estavam lá zombando, rindo, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro chamou a atenção deles e disse: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Glória a Deus.
Deixa eu dizer uma coisa. Ele conseguiu chamar a atenção dos seus ouvintes. Cuidado, irmãos. Porque nós podemos, aqui a gente fala assim, à vontade, né? A gente fala rasgado, porque são pessoas maduras. Mas nós temos que às vezes tomar cuidado. Às vezes eu me corrijo, falei, peraí, eu exagerei. Por quê? Eu posso criar uma barreira. Ao invés de ganhar a atenção da pessoa, eu crio uma barreira na vida dela. E ela vai não querer me ouvir mais, ou não vai nem querer ouvir o Evangelho mais. Agora no verso 2, vamos lá. Verso 15. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Olha uma outra coisa interessante que o Evangelho precisa fazer. O Evangelho precisa corrigir os pensamentos errados. Glória. Pregar o Evangelho, irmão, significa corrigir o pensamento errado das pessoas. Quantas vezes você já ouviu falar assim, alguém falou para você, não, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou corintiano, palmeirense, do Grêmio, sei lá o quê, mas o Deus é o mesmo, e você fala, e não é. Não, mas o Deus, olha, eu sou idólatra, mas o nosso Deus é o mesmo, e você fala, mas não é. Uma vez, quando nós mudamos para uma cidade aqui do interior, Paraná, aí chegou uma pessoa na nossa casa e falou exatamente isso. Eu fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei, sou pastor missionário. Não, eu não sou, não, eu sou católico, não sei o quê. Mas o nosso Deus é o mesmo, né? Eu falei assim, olha, o meu é da Bíblia. Eu falei, meu Deus é o Deus da Bíblia. E aí ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Sabe, eu até gosto, mas tem uns crentes meio doidos. Eles gritam e fazem uma baderna, faz umas doideiras. Eu falei, senhora, tem coisa mais doida do que isso ainda. Eu falei, mesmo? Eu falei, tem gente que se dobra da frente de uma estátua de barro, de gesso, e começa a pedir para ela. Isso é mais doido ainda. Ela ficou toda jeito. Isso sim que é loucura. Isso sim que é doideira. E aí a gente acabou depois, né, com jeito, acabou levando ela para a igreja. Glória a Deus. Você entendeu, queridos? O Evangelho, ele, pregado de forma correta, ele corrige o pensamento errado. E o que acontece? As pessoas continuam na igreja do mesmo jeito que eles viviam lá no mundo, com o mesmo pensamento. Nada muda. Às vezes a igreja até coloca um terninho, uma gravata, põe uma roupa um pouco mais chique e fala assim, parece crente, mas não é, só parece. É igual o Denorex. Antigamente tinha o Denorex, parece remédio, mas não é. O negócio passa no cabelo. Passava propaganda assim, Denorex, parece remédio, mas não é. Lembra, João, disso? É do nosso tempo, né? Tem muita brilhantina, mas não joga. Eu não usava isso não, né? Mas era brilhantina. Vocês estão compreendendo, irmãos? Eu estou passando isso para vocês, porque eu tenho algo na próxima aula, tá, relacionado a isso. Como nós vamos usar isso aí? A diferença entre manifestar o poder de Deus, a diferença entre evangelizar. Agora vamos continuar verso 15. Corrigiu o pensamento errado, e ele faz o quê? A partir do momento que ele chama a atenção, corrige o pensamento errado, ele vai o quê? Buscar respaldo na palavra. Irmãos, o que eu falo, eu tenho que ter respaldo na palavra. Pode não estar na Bíblia, mas tem que ser bíblico. Pode não estar lá escrito com todas as letras, mas tem que ser bíblico. Amém? Meu Deus, eu não sei nem que hora é isso aí. Já?
Eu estou com 10 para as 9, meu Deus do céu. Quem me dá mais 10 minutos, levanta a mão. 20 minutos, 20, 40, 60, 80, vai dar umas 3 horas. Vamos lá. Glória a Deus. Onde nós estávamos mesmo? 16. Glória a Deus. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel. Agora eu volto aqui. Ele volta aqui, buscando o quê? Respaldo na palavra de Deus. O que eu estou dizendo para vocês está escrito na palavra de Deus. Eu vou continuar aqui para a gente acelerar um pouco, tá? Depois você lê em casa. Segunda coisa, ele apresenta Jesus como sendo Jesus de Nazaré. Alguém que se identifica com qualquer um. Quando ele fala Jesus de Nazaré, ele está dizendo, eu estou falando de alguém que se identifica com judeus, samaritanos, cretenses, árabes, que se identifica com qualquer pessoa. Olha a sequência do Evangelho. Glória a Deus. Aprovado, ele fala assim, aprovado por Deus em que, irmãos? Em que, irmãos? Hã? Ele fala assim, olha, vocês viram o que ele fez. Vocês sabem. Então eram pessoas que viram o que Jesus tinha feito, sabiam o que Jesus tinha feito, mas ouvir e saber o que Jesus tinha feito não fez a mínima diferença na vida deles. As pessoas verem o que Deus faz através da igreja, pode não fazer a mínima diferença na vida deles. Olha, ele pela sua... está aqui. Ele apela para a sua consciência. Quando ele faz isso aqui, ele fala, vocês lembram o que Jesus fez? Ele apela para a consciência das pessoas. Aqui no verso... Amém. Ele apela para as pessoas e vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando besteira para vocês. Ele chama a atenção das pessoas. E aqui no verso 3, ele fala que Jesus não foi um plano B. Aí ele vai lá para os profetas e vai dizer, Jesus não foi plano B. Quando Deus, antes, existe uma frase que eles usam muito, né? Antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque o Cordeiro de Deus, ele já foi preparado antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas acontecer, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, já foi preparado. Então Jesus não foi um plano B. Ele disse, as coisas não fugiram ao controle de Deus. Jesus, ele foi profetizado e prometido, e ele é quem ele diz ser. Oh, glória! Amém? Amém! Agora aqui, verso 37. Vamos para encerrar, depois em casa você lê a totalidade disso aí. Agora verso 27. O que aconteceu? Verso 37. Depois Pedro fez. Ele disse, alguém aí, tem alguém aqui, gente, no nosso meio, tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Se tem alguém, vem aqui na frente. Aí não vinha ninguém, ele, gente, vocês entenderam? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Irmão, faz aí pega a harpa, toca a harpa aí e faz aquele fundo musical para ver. Gente, tem alguém que quer Jesus? Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu mesmo, irmão? Eles pediram, o que fazemos mais? Quando eles ouviram, eu estou perdido aqui no meu texto, 37. No capítulo 1, no verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e gritaram, varões, o que faremos nós?
Não foi feito apelo. Pedro nem terminou. Eu fico pensando, Pedro, calma, gente, pera, calma, deixa eu terminar. Não, o que a gente faz para ser crente? O que nós precisamos fazer para ter esse Jesus antes dele terminar a pregação dele? Irmãos, o que aconteceu ali, irmão? Eles entenderam o Evangelho. Eles entenderam o Evangelho. Eles entenderam que Jesus Cristo era quem Ele dizia ser. Eles entenderam que Jesus Cristo era o único meio de salvação. Oh, glória! Aleluia! Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Te arrependa dos teus pecados. Ah não, vai vindo para a igreja, né? A gente vai abraçando você, e você vai ver como Deus ama você. Olha, Deus ele odeia, ele não gosta do que você faz, mas Ele ama você. Eu quero saber aonde você acha isso na Bíblia. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Aonde você acha isso na Bíblia, irmão? Ah, pastor, mas Deus amou o mundo de... Ah, sim, a humanidade. Mas em Salmo 37, a Bíblia diz que Deus está com flechas apontadas para o ímpio e para o pecador, não vendo a hora de destruí-lo, se ele não se arrepender. Glórias a Deus! Já falei aqui, qual a diferença? Veja bem uma coisa, a diferença do irmão Douglas chegar para mim: eu sou pecador, ele fala para mim assim: ô irmão, ô Valdir, deixa eu falar uma coisa, sabe, Deus ama você, Ele só não gosta do que você faz, mas Ele te ama. Ele fala: puxa vida, então o negócio não está tão ruim assim para mim não. Ele só não gosta do que eu faço, mas de mim Ele gosta, né? Agora, se ele chegar para mim assim e dizer: ó, Deus odeia você por causa do que você faz. Ei, como assim? Deus te odeia por causa do que você faz. Meu Deus, é mesmo? É diferente, não é, irmão? É diferente, não é? Jesus, Pedro lá, depois que ele levantou o paralítico na porta Formosa, ele chegou lá dentro e diz: a Jesus Cristo quem vocês mataram, vocês são culpados da morte dele. Olha Deus. O Evangelho não alivia. Irmão, por isso que nós temos crentes, como é que chama aqueles crentes de chocolate, que tem aquele chocolate, Nutella, né? Crente Nutella. Tem crente Nutella por isso. Ah não, Deus me ama, eu estou pisando na bola o tempo todo, mas Deus me ama. Cuidado, meu querido, cuidado. Pecado é pecado. Eu sempre digo uma coisa: Deus transcende em graça. Escute, Deus transcende em graça, mas Ele também transcende em juízo. O nosso senso de justiça é como trapo de imundícia para Deus. Deus transcende. Por isso que se diz, né, pastor, é uma palavra muito forte, que existem erros, né, eles são irreparáveis, né? Irreparáveis. E hoje o cristão, principalmente, né, com essa geração dela mesmo, né, Bem cuidado. a gente até se justifica em achando que pecado é um problema. E pecado é pecado. Pecado. Aí eu tive um problema, pastor. Eu tive um problema, meu irmão. Mas é pecado. Vamos se justificando, aquilo vai cauterizando, né? Como se fosse um machucado sem sinestesia, né? No caso, uma parte do cérebro já ele não consegue mais definir se realmente é sináptico ou não, se tem sensibilidade ou não.
O que acontece? O que isso gera, Tony? O que isso gera, irmãos? Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Sabe o que é iniquidade? Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa vai pecando, uma hora ela começa a achar que não tem problema. Ah não, Deus entende. Deus sabe por que eu faço isso. Deus sabe, não, Deus sabe. Deus sabe. Aí tem três etapas, né? A primeira etapa é, eu preciso me libertar disso. Eu preciso me libertar disso. A segunda etapa é, não, Deus sabe por quê. E a terceira etapa, eu acho que não tem problema. Eu acho que não vai me fazer mal. É aí onde entra a iniquidade. Gerou iniquidade. Eu sempre falo, já falei algumas vezes, né? Existe um hino que eu já vi cantar assim: o pecado não dói, não dói, mas o pecado não dói, não dói. Irmão, o pecado é a coisa mais doída que existe nesse mundo para o crente. Se o pecado não dói mais, irmão, lascou. Está ruim. Se a tua consciência não te acusa mais, está feia a coisa, irmão. Amém? Glória a Deus. Amém. Sim, Marcos. Eu vejo que está também no texto do Apocalipse, onde Cristo fala sobre o primeiro amor, né? A turma estava trabalhando legal ali, né? Capítulo 2. E estava tudo certo, né? E uma coisa que outra, né? Eles deixaram o primeiro amor. Eu vou ler esse texto, foi muito propício. Aqui, irmão, para você ver. Obrigado, Marcos. Terminou? Só para empurrar para o texto. Acho que no momento que, né, esse pecado cotidiano, né? Sim. Aí, irmãos, eu vejo a transcendência. Não existe um segundo. Voltado ao primeiro. Eles continuam falando no texto. Plano B. Aqui nesse texto, em Apocalipse, eu vejo a transcendência da justiça. Olha Jesus o que ele fala aqui, capítulo 2, acho que é, né, irmão? Capítulo 2. Olha, vamos ver, já estou encerrando, irmão, já estou encerrando aqui. Gente, dá uma olhada, o naipe da igreja. Dá uma olhada aqui. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e o que não pode sofrer os maus. Puseste as provas que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste com paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaram. Oh, meu Deus do céu, que igreja, gente. Meu Deus, que igreja. A gente chega lá um dia. Agora, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde você errou. Lembra onde você caiu. Arrepende-te, porque senão o chicote vai estralar. Chicote vai estralar para vocês. Mas Deus está fazendo milagres. A gente está orando e Deus está curando. Aleluia. Oh, glória. Mas aqui nós estamos falhando. Irmão, eu não sei se eu devo falar, mas irmão, eu fico imaginando quanto prejuízo a igreja deu com essa questão de uso costume. Eu creio, nós temos que nos vestir decentemente, com toda certeza. Agora, irmão, o que a igreja sempre se preocupar, se você estiver bem vestido, se você não estiver dando mau testemunho com a tua vestimenta, por dentro você pode estar arrebentado, não tem problema. E aí eu volto a dizer, o que pode acontecer de alguém estar dentro da igreja, mas ausente de Deus. Pessoas ausentes de Deus. Por isso que eu não consigo ver Deus acontecer, pastor. Eu me ausentei da igreja para ficar perto de Deus, porque eu não tolerava esse tipo de coisa. As pessoas me julgavam por causa da minha mão. Então, o impossível aconteceu comigo. De 25 anos de Deus, eu não tenho 5 de igreja. Não tenho 5 de igreja. Então, exceção à regra. Só por causa disso. Julgar as pessoas por causa
Irmão, eu não sei se alguém, né, tem esse hábito de costume, não, eu respeito quem tem, mas eu nasci num berço assim. E eu acreditava assim. Irmão, unha comprida era pro inferno direto. Cabelo aqui inferno direto. Às vezes ele pergunta quem é que fez o corpo do homem. Foi o diabo ou foi Deus? Pois é. Quem é que fez o homem? Quem é que fez o cabelo? Por Deus. E ele disse lá quando ele terminou que era tudo muito bom. Aí veio o homem e disse, não, é tudo muito bom. Está tudo errado, vamos refazer esse negócio. Vamos ajudar Deus a santificar o homem. Aí, irmãos, duas coisas que mudaram o meu conceito. Eu já falei de uma delas. Duas coisas. Eu comecei a viajar na alma missionária com 24 anos, 25 anos de idade. Viajei pelo Brasil, alma missionária. Eu preguei em igrejas extremamente radicais e igrejas liberais. Chegou uma hora que eu me encuquei. Eu falei, mas as igrejas que pregam uso e costume, parece que o povo vai amarrado para o culto. O povo não canta, não louva, está lá, sabe, carrancudo. Aí você chega numa igreja, irmão de brinquinho, aí irmão de calça, oh, aleluia, glória, aquela coisa toda sorrindo, paz do Senhor, irmão, tudo bem com você? Como é que você... Meu Deus, o que é isso? Vivendo a plenitude. Vivendo a plenitude. A igreja Porta Larga, irmão, Porta Larga é uma igreja que não tolera nada, sabe, que expulsa as pessoas de curá-las. E eu vendo isso, falei, meu Deus, mas tem coisa errada, porque Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz no Espírito. As pessoas não têm alegria, não têm paz no Espírito. O que está acontecendo? Aí eu já falei para vocês, eu fui ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido ela antes. E aí eu deixei a Bíblia falar comigo, não eu usar textos para complementar o que eu já pensava. Aí eu deixei a palavra falar comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Amém? Se coloque de pé. Alguém tem uma pergunta, alguma colocação para fazer? Ô, pastor, sobre a questão dos costumes, uma das coisas é porque a gente está preso e Natal está dividindo tudo, né? Tipo, É uma prisão, é uma prisão. E que a gente está preso, preso, aí temos que quebrar isso, né? Temos que quebrar esse preconceito. Tem que ser quebrado. Gente, a gente não estamos pregando o liberalismo. Jesus, Paulo vai dizer aqui em Filipenses que a equidade, que a vossa equidade seja notório a todos os homens, que o teu equilíbrio seja visto pelas pessoas, que as pessoas vejam que você é equilibrado na tua maneira de ser, de falar, em tudo existe um equilíbrio, existe um tempero naquilo que você faz, você não é destemperado. Não podemos usar a liberdade para dar vazão para a carne. Vai vazar uma carne. É exatamente. Eu tenho que me perguntar, para que eu quero isso? Para quê? Tem louvor nisso? Né? Tem louvor, para quê? Porque, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu vivo pensando mais nos outros do que em mim mesmo. Né? Eu vivo pensando mais. Hoje eu falei para a Diana, eu quando fazia cruzada, a gente fazia cruzada de milagres, mas com multidão de gente. Tinha vezes que eu ia com camisa xadrez, sabe aquelas camisonas xadrez? E hoje eu falei para a Diana, eu me visto, eu gosto de vestir assim, mas vou ter que mudar um pouco, pelo menos, colocar um pouco, né? Eu até falo do pastor Carlos estava ontem vestido assim, né, nos trinques, fiquei com inveja. Sabe, pastor, eu tive uma experiência na semana passada, eu participei de uma vigília. Eu não vou estar expondo o líder, tá, gente? Não é exposição, mas é da minha igreja, tá? Assembleia de Deus. E esse pastor, uma vez eu tive uma conversa com ele disse, como vão para o céu quando se joga um futebol, o pastor presidente é poder durar ele lá para convenção e parará, né? E aí nós, numa festa total lá, dentro da igreja, ele com a casa pastoral do lado da vigília, aí eu passei para comer, teve o lanche, né, o coffee break
que é uma delícia, né? É Deus. Estavam no coffee break, são loucos, né? E daí nós fomos lá comer, né? Tomar um café. E aí eu vi aquele menino, cara, todos que eram amigos dele passaram por ele porque ele estava com uma barba grande assim, e o guri estava bêbado. O guri não foi no culto do pai, o pai é o pastor que preside a igreja lá, que está lá, mas para ver a acepção que ele fez, né? Isso criou no filho dele, que é um paradigma, que se o filho tem um fio de barba no rosto, ou usou uma bermuda, ou um dia, gente, eu nunca tomei cerveja, tá? Vou dizer para vocês. Mas assim, ó, de repente o guri tomou uma cerveja um dia, lá errou, fez alguma coisa, o guri se negou a ir na igreja de novo. E se Deus vir para esse menino agora, o que vai acontecer? Para onde ele vai? Obrigado. Então o que a igreja ministra, eu creio que nós não estamos para falar sobre usos e costumes aqui, né? Não é essa a questão, mas para pegar o link só para a gente entender. Quando a gente olha alguém, vamos amar, gente. Vamos amar, porque que se a gente pegar e rejeitar, quem somos nós para rejeitar alguém? Se eu tomo ceia, eu vou olhar para o cara lá, ou se eu tenho uma palavra aqui, devia estar minha esposa, devia estar o meu sogro, devia estar minha sogra, devia estar o meu irmão aqui, ou o Gustavo devia estar aqui. Não, gente, a palavra para mim é para todos. Então a gente acaba vendo que como a gente erra, né, por julgar. Só que esse julgamento pode nos custar caro, né? Pode custar a nossa família, o nosso sangue daqueles que foram perdidos. É complicado, gente. Mas amém. Eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui hoje, irmãos, foi só para te encaminhar, para você entender na próxima segunda-feira por que você vai aprender o que você vai aprender na segunda-feira que vem. Tá bom? É só para você entender, foi para te encaminhar. É muito importante que você venha segunda-feira, traga material dessa vez para escrever. Irmãos, eu estou fazendo uma campanha, nós não temos impressora. A gente vai começar daqui 1 mês, 2 meses, começar a usar muito material, tá? Aí se você for mandar fazer o material para você, vai acabar saindo caro. Você vai gastar 30, 40 reais todo mês em material. Se você puder nos ajudar aí com 50 reais, 30, não sei quanto, alguns irmãos já ajudaram um pouco, vamos comprar uma impressora, tá? Não vai te custar nada depois o material, a gente vai imprimir o que for preciso, não depender de ninguém, a gente vai imprimir, sempre passamos o material para os irmãos, tá? Então quem quiser, pega um envelopezinho azul e escreve assim, impressora. Você pode levar envelope, você pode trazer depois, ou pode deixar hoje, mas escreve impressora, porque não estou colocando junto com as ofertas da igreja, tá? Você vai comprar, não é caro, acho que R$1.000, eu tenho 4 litros de tinta lá em casa de impressora. A gente compra uma impressora já de recarregar, acho que é R$1.000 e poucos reais de compra ela, e a gente tem a própria impressora para imprimir tudo que a gente precisa, tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus. Daniel, vem aqui orar em nome de Jesus para encerrar. Depois tem o coffee break. É chique, hein? Coffee break. Tem café, aquela garrafa baixinha ali, vermelha, é chá gelado. A minha lá, a outra prateada é café e a outra marrom é chá quente, né? Chá quente, e aí tem uma coca lá dentro. Amém, tem uma coca lá dentro. Né? Você tomar café e coca, você passa a noite inteira orando. Amém, obrigado pela presença de vocês aí, pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Querido Pai, nós temos palavras de agradecimento nessa hora. Muito obrigado, Pai amado, por esse ensinamento, pela Tua palavra. Desde já nós te pedimos, leva-nos guardado para nossos lares, nos dê um resto de semana abençoado na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus.